Brasil está vivendo uma extraordinária fase de conquistas sociais, traduzidas por expressivos dados positivos que atestam o êxito das políticas empreendidas pelo governo do presidente Lula. Foi com muita alegria que recebemos a notícia da Organização das Nações Unidas de que o nosso país conseguiu, graças ao empenho do nosso governo, sair do mapa da fome para onde havia sido devolvido pelas gestões de Temer e Bolsonaro. Esse reconhecimento demonstra que reconquistamos um patamar seguro de acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável, como preconiza a FAO, o braço da ONU para Alimentação e Agricultura. Menos de 2,5% dos brasileiros estão em risco de subalimentação, o que é muito pouco diante da tragédia que nós vivíamos. E é importante lembrar que hoje, em termos mundiais, nós temos um percentual muito maior da população mundial que está em risco de subnutrição, inclusive na própria América Latina também. Portanto, é uma conquista muito grande e cabe aqui mostrar o nosso reconhecimento ao ministro Wellington Dias, do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que juntamente com sua equipe trabalhou intensamente para que nesse curto período de 2 anos e meio o Brasil pudesse sair do mapa da fome. Aliás, a previsão inicial e a meta inicialmente estabelecida era de que nós conseguíssemos chegar a esse patamar até o final do governo do presidente Lula. E, na verdade, isso já aconteceu num espaço de apenas 2 anos. Então, eu quero aqui deixar o nosso reconhecimento ao ministro Wellington Dias, uma pessoa que tem trabalhado com muito afinco, com muita seriedade, que não conseguiu somente essa proeza, mas muitas outras, entre elas a de fazer com que milhões de famílias, e eu vou falar sobre isso, tenham saído do Bolsa Família por terem conseguido um aumento expressivo da sua renda. Então, aqui o meu reconhecimento ao ministro Wellington Dias. E esses seres humanos, ou seja, esse 2,5% da população brasileira que ainda está no campo da insegurança alimentar, muito em breve também estarão fora dessa terrível condição, porque nós estamos empreendendo agora uma busca ativa para que eles tenham assegurado o direito de se alimentar adequada e dignamente. Nenhum dos 35 milhões ainda em situação de insegurança alimentar, que não é a desnutrição, será deixado para trás. Não descansaremos enquanto não retirarmos todos dessa situação desumana. Como disse o presidente, o maior responsável por essa grande conquista, porque fez do combate à fome um ponto central do seu programa de governo, da sua ação de governo, e que fez também do combate à fome a sua missão de vida. E ele não sossegará enquanto cada brasileiro não tiver garantida a condição de poder tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias de forma habitual e saudável. Então, a saída do Brasil do mapa da fome não é só um dado, é uma conquista colossal. É, sobretudo, um espetacular avanço
no resgate de vidas humanas e de possibilidade de futuro para uma população que foi espoliada e esquecida pelas gestões tacanhas e nefastas que nos antecederam, gestões pautadas por uma necropolítica asfixiadora da proteção social. O Bolsa Família, criado na primeira gestão do presidente Lula e turbinado neste seu terceiro governo, é um dos grandes responsáveis por esse fabuloso resultado que tivemos em tão pouco tempo de governo, somente 2 anos e meio. Esse programa, que a extrema-direita atacou e ataca, que chama de Bolsa Esmola, que acusa odiosamente as pessoas de não quererem trabalhar por causa dele, retirou mais de 15 milhões de pessoas da condição de insegurança alimentar somente no primeiro ano do governo do presidente Lula. Somente alguém que não tenha caráter nem coração não consegue enxergar o que isso significa para um ser humano, ter recuperado o primário direito de comer. Quando tem garantido o mínimo, as pessoas se sentem fortalecidas para estruturar a própria vida e irem disputar independência financeira por meio das suas capacidades, o que contraria o preconceituoso argumento de que o Bolsa Família vicia. Somente no mês passado, mais de 1 milhão de domicílios, ouçam bem, por favor, mais de 1 milhão de domicílios deixaram de receber o benefício por terem alcançado o aumento da renda. É um público ainda protegido por outra medida, uma medida muito justa, implementada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que se chama Retorno Garantido, que assegura a volta da família à regra de proteção caso ela reingresse na situação de pobreza. Ou seja, digamos que uma família como essas milhões de famílias que já saíram do Bolsa Família tiverem novamente uma perda de renda e voltarem a uma condição de queda dos seus rendimentos, elas podem automaticamente demandar o retorno ao recebimento do Bolsa Família. Isso, inclusive, é um argumento que desmente frontalmente a fake news de que tem muita gente que não quer trabalhar porque tem medo de perder o Bolsa Família. Não é verdade, tem medo de trabalhar para não ter o aumento da renda e perder o Bolsa Família. Isso não é real. Além de ter um tempo, de existir um tempo em que as pessoas, mesmo tendo alcançado esse aumento de renda, elas podem continuar recebendo o benefício, existe essa regra, que é a regra de proteção, que faz com que alguém que tenha sofrido um declínio do valor da sua renda possa imediatamente e automaticamente pedir o retorno ao programa Bolsa Família. Então, não é por medo de perder o Bolsa Família que muita gente não vai trabalhar. Para esses que ficam dizendo, olha, eu tenho um negócio e hoje meu negócio não tem gente para trabalhar porque o pessoal está no Bolsa Família e aí fica acomodado, tem preguiça. O presidente Lula disse muito bem por que é que essas pessoas não conseguem contratar trabalhadores. É porque, hoje em dia, se não pagarem salários minimamente justos, as pessoas sabem que não vão morrer de fome porque estão absolutamente sem ocupação. Então, a regra de proteção é algo espetacular que dialoga com outro indicador extremamente animador, que é a situação de emprego no nosso país.
No segundo trimestre deste ano, o desemprego caiu a 5,8%, o menor nível da nossa história. Vamos lembrar isso, o menor nível da nossa história. O Brasil está caminhando para o pleno emprego e as políticas do nosso governo têm feito com que o desemprego caia cada vez de forma mais intensa e mais rápida. Exemplos disso é o fato do crescimento do país. O produto interno bruto do Brasil tem crescido de um modo que nem os economistas brasileiros, nem os economistas estrangeiros poderiam prever, poderiam adivinhar, digamos assim, adivinhar não, porque as coisas estão acontecendo, não são por sorte nem por adivinhação, mas pelo trabalho sério que o governo está fazendo. O crescimento do PIB leva ao aumento da atividade econômica, consequentemente, leva à geração de novos empregos, leva ao aumento da renda da população e, consequentemente, também nós vamos ter uma diminuição do desemprego. Estamos caminhando vivamente para uma situação de pleno emprego, a mesma a que chegamos nos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma. Chegamos ao maior nível de ocupação e de trabalhadores com carteira assinada de todos os tempos. Vejam, a redução do desemprego não se dá principalmente pelo trabalho informal, mas é exatamente pelo crescimento dos empregos com carteira assinada, empregos formais, com a plenitude dos direitos garantidos pela CLT. Chegamos ao maior nível, como eu disse, de trabalhadores com carteira assinada em todos os tempos. Isso mostra que as pessoas estruturadas pelo Bolsa Família podem conseguir empregos e, consequentemente, com o aumento da renda, deixar o benefício para receber seus próprios salários e organizar a vida independentemente de programas governamentais. Não à toa, a renda média no Brasil alcançou no ano passado o maior nível de toda a história, com o valor de R$ 3.057, superior à maior marca conquistada até então, em 2014, durante o governo da presidenta Dilma, que foi de R$ 2.974. A renda do trabalho dos mais pobres subiu 10,7% no ano passado, um ritmo de crescimento 50% maior do que o verificado entre os 10% mais ricos. Isso significa também redução, diminuição das desigualdades. A escolaridade entre os mais pobres também cresceu 2%. E olhe que é por intermédio da educação, na mais ampla parte, que as pessoas conseguem migrar de uma situação de pobreza para uma situação de ter uma perspectiva de futuro para si e para as suas famílias. Então, é uma prova inconteste de que nosso governo está gerando mais crescimento, mais redução de pobreza com base em distribuição de renda, algo que não acontecia havia muitos e muitos anos. É por isso que também estamos experienciando, como resultado, a maior redução da desigualdade social dos últimos anos no nosso país. De 99 indicadores, 66 tinham tido sensível melhora sob o governo do presidente Lula até o primeiro semestre deste ano. É um governo de trabalho, de ação e, sobretudo,
de muitos resultados positivos. O PIB está crescendo e a inflação está absolutamente sob controle. Hoje, novamente revisada para baixo, segundo o boletim Focus do Banco Central, pela 10ª semana consecutiva. E tudo isso a despeito da extorsiva taxa de juros de 15% que impede